Olá pessoal, boa noite. Só mais uns instantes para nosso encontro da série Diálogos Paliativos. Mais alguns instantes e nós já iniciaremos o nosso encontro. Só aguardando o nosso convidado especial, Dr. Marcos Zanetti, entrar. Mais alguns instantes. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa série, mais um encontro da nossa série Diálogos Paliativos. Dentro de alguns instantes entraremos. Os convidados especiais estão entrando. Oi, Dani. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? É interessante, né? Eu tava pensando, a gente se encontra tanto no dia a dia, mas acho que aqui no Instagram é a primeira vez, né, que a gente está No se Instagram falando. é inédito. No Instagram é inédito. Ai, muito bom ter você por aqui, Marcos. Ah, o Enfim, prazer é meu, Dani. Obrigado pelo convite. imagina. Bom, queria dar boa noite a todos, né? Bem-vindos ao nosso encontro da série Diálogos Paliativos. Esse é um encontro organizado pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos Estadual São Paulo. E esses encontros, eles prevêem debates que trazem temas contemporâneos, temas que também se articulam com a prática do cuidado paliativo, né, dos profissionais, dos diferentes profissionais que atuam na área. E é um prazer enorme trazer hoje para vocês um convidado com o qual eu já divido alguns projetos e cuidados de pessoas. Dr. Marcos Zanetti, que é médico psiquiatra, doutor em neurociências, assim, uma vasta extensão aí no tema. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre promoção de saúde e prevenção de suicídio, né? Trazer um pouco desse discurso e informações e reflexões aí sobre um tema que está assim, tão atual, tão debatido, que é tão necessário, né, Marcos? Então, queria te Super. dar boa noite, bem-vindo e, enfim, te convidar aqui para trazer aí algumas ideias sobre isso e a gente vai discutindo e trazendo aí os questionamentos dos nossos participantes também para o debate. Legal, Dani. Boa noite a todos. Eu acho interessante, né? Bom, suicídio, eu acho que é um tema sempre relevante, mas ainda mais nos tempos atuais. E eu acho que seria interessante a gente começar um pouquinho falando o porquê que a Academia, né, de Cuidados Paliativos se interessa por suicídio. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa imagem um pouco distorcida que cuidados paliativos estão relacionados a fim de vida ou a, né, uma ausência de um prognóstico. E não é essa a ideia dos cuidados paliativos, né, Dani? Eu acho que a gente podia começar um pouco você esclarecendo isso para o pessoal aqui no Brasil, que até no hospital a gente vê um certo, né, receio quando fala que vão chamar o grupo dos cuidados paliativos, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Exatamente. Acho que é um ótimo ponto que você traz, porque o cuidado paliativo ele está associado à promoção de qualidade de vida, à prevenção de sofrimento, né? E o cuidado de fim de vida, que eu acho que está muito ligado a essa distorção que você traz inicialmente,
como problematiza, né, essa distorção, ele acaba sendo entendido erroneamente como um sinônimo, né? Como se o cuidado paliativo fosse, ele devesse ser acionado ou devesse ser integrado ao cuidado, né? Simplesmente no momento de cuidado de fim de vida, quando a doença já está tratada, quando não tem uma proposta de tratamento. E quando a gente está cuidando de pessoas, e acho que cada dia mais as sociedades, né, algumas sociedades já trazem consensos, né? Então, a sociedade de oncologia, de pneumologia, né, já trazem consensos relacionados à integração precoce. Por quê? Todo o processo de adoecimento, ele traz um sofrimento, inclusive esse processo de sofrimento emocional e o sofrimento existencial, associado à perda de sentido de vida, a sintomas, né? Algumas doenças que nós cuidamos, alguns tratamentos, eles prejudicam muito a funcionalidade, isso vai impactando e muitas vezes trazendo esses processos, inclusive depressivos, né? Mas esse processo que a gente vai acompanhando aí, né? Em toda a condição de adoecimento. Eu acho muito legal você trazer essa perspectiva, porque é isso, né? Porque a gente está falando de promoção de saúde, porque estamos falando de prevenção de suicídio, porque porque cuidamos de pessoas que estão vivenciando um processo de sofrimento associado a tratamentos, né? Doenças ou tratamentos que promovem essa condição de sofrimento, né? E acho que um dos princípios básicos, né, do cuidado paliativo é manter o tratamento impecável de sintomas, inclusive esse sofrimento emocional e esse sofrimento existencial, que acho que aqui cola muito com o que a gente vai conversar hoje, né? Exato, exato. E eu acho que se tem um momento na história recente que fica mais claro para as pessoas o sofrimento existencial, é esses tempos que temos vivido, né? Eu tenho tido particular dificuldade, entrando no tema na nossa conversa hoje do suicídio, né? Então é evidente que as taxas de suicídio elas têm crescido no Brasil e no mundo em geral, e particularmente entre os jovens, né? E quando a gente fala de sofrimento existencial, eu tenho ficado muito surpreso em ver os jovens, né, tendo uma dificuldade de encontrar um sentido existencial e, portanto, sofrendo por isso, né? Estando aí num mundo com menos perspectivas financeiras, profissionais, políticas. Eu tenho visto jovens muito desnorteados e, paralelamente a isso, esse fenômeno das redes sociais, onde existe uma troca de informação por vezes benéfica, mas por vezes não benéfica, né? Em que é compartilhado estratégias supostamente de enfrentamento do tipo, você está triste, se corta, né? Que virou quase uma epidemia entre os jovens e tem estudos sugerindo que as taxas de lesões autoprovocadas em adolescentes, em alguns países, têm chegado a 30% a 40% dos adolescentes, o que é um absurdo, né? Um problema grave de saúde pública, na verdade. Sim, sim, sim. E acho que até trazendo, né, Marcos, para esse processo de eu tá associado muitas vezes a todo esse processo de cuidado. Você está falando aqui de jovens, eu estou pensando assim, adolescentes muitas vezes em tratamentos por doenças crônicas, onde esse processo, a restrição ela já está colocada pelo processo de adoecimento, e essa restrição que temos vivido nesse momento do contato, assim, de um fator de proteção que muitas vezes é o convívio social, a escola, os amigos, isso está absolutamente tolhido, né? Então, assim, em que medida o processo de adoecimento ele também acaba sendo uma variável que adicional também nesse fenômeno, né? Nós temos estudado um pouco essa questão do processo de, por exemplo, do próprio luto. Há algumas semanas nós tivemos um curso no Brasil com um especialista americano, e ele traz um pouco uma experiência de um fenômeno que aparece 4 vezes mais de complicações de enlutados por Covid. Então, quantos desses jovens perderam também, né?
familiares nesse processo, tiveram seus processos de rituais interrompidos, né? Então, enfim, acho que nós temos hoje um arsenal de elementos também que contribuem, né? Fico pensando aí nesse dado que você traz. Dúvida. Sem dúvida, Dani. Eu acho que isso só vem a contribuir a todo esse caos que a gente vem vivendo, né? E que parece um ponto de constrição na história, né? Porque tem a pandemia que potencializou o caos político, que potencializou o caos financeiro e tem todas essas perdas e tudo mais que está envolvido com isso. E a população terá tá evidentemente afetada, mas os jovens eu acabo percebendo eles muito mais vulneráveis. A gente pode até refletir o porquê disso e o como lidar com isso. Mas eu tenho visto, né, ouvido de diferentes profissionais de saúde, né, de colegas, e trazerem uma dificuldade em como manter os jovens motivados, né, e com uma perspectiva. Porque os próprios profissionais de saúde, muitos deles estão perdendo uma perspectiva, né? Então existe todo um sofrimento na população de diferentes naturezas. Os serviços e profissionais de saúde têm estado sobrecarregados e os profissionais de saúde, como humanos, também têm sofrido. Então, eu tenho visto a coisa escalar numa bola de neve, né? E é engraçado, né? A gente falou dos nossos projetos em comum. Então, né, eu e a Dani, a gente coordena juntos uma especialização em saúde mental no Sírio-Libanês, e é interessante que vários professores convidados, né, e às vezes a gente vai lá, almoça, conversa com os professores, e todos trazendo essa perspectiva do quão está sobrecarregado, o quanto a gente nunca tinha visto tamanha demanda, né, para assistência em saúde mental, e a verdade é que parece que hoje os profissionais estão insuficientes perante a demanda, né, também. Sim. Agora, como você tem visto, acho que a gente caminhou um pouco aqui para a questão dos profissionais, eu acho que um tópico importante, né? Que nós tem começado a sair algumas pesquisas relacionando a questão de burnout, né? A questão da fadiga por compaixão, o burnout, acometendo aí uma grande proporção de profissionais. Queria que você trouxesse um pouco da tua experiência. Eu acho que isso não é um fenômeno de agora. Eu tenho a sensação que isso, né, essa questão da prevalência do burnout em profissionais de saúde, profissionais ali que estão em UTIs, lidando com... É curioso que, assim, no cuidado paliativo nós tem alguns estudos que falam que o cuidado paliativo ele pode ser um fator de proteção para os profissionais, né, no momento que você está assim, instrumentalizado ali para lidar com o conflito. Mas acho que tem sido algo que esse universo também no Brasil também foi muito afetado. A gente tem visto, né, discutido aí com paliativistas, equipes de paliativos que foram desmontadas para entrar na linha de frente, né, e atualmente pensando como serão remontadas, as unidades descaracterizadas, os profissionais tendo que ir para especialidades que eles não estavam, alguns absolutamente sem emprego, né? Sim. Então, queria te ouvir um pouquinho, então, em relação a esse processo de saúde mental, né? Olhando, então, para essa perspectiva do profissional de saúde, que eu acho muito importante também a gente trazer isso. Esse ponto é fundamental e é muito curioso, porque quando a gente pega epidemiologia de sofrimento psicológico e transtornos mentais nos profissionais de saúde, tem dois dados que eu acho muito interessantes. O primeiro é que, objetivamente, as taxas, né, de prevalência, frequência de ansiedade e depressão, na média, elas não tendem a diferir tanto em relação à população em geral. Porém, outras condições como, né, esgotamento, burnout, estresse pós-traumático e as taxas de suicídio, essas sim são maiores do que a população em geral. E no caso do burnout e do estresse pós-traumático, bem maiores do que a população em geral. Né? O estresse pós-traumático em particular, né, você tem aí estudos, né, semelhantemente até ao burnout, falando de uma prevalência de, por vezes, né, mais até em algumas populações de profissionais de saúde,
né, de mais de 20%, 30%. Então, são taxas muito elevadas, muito elevadas. E em relação ao suicídio, né, se questiona muito, né, se as taxas de ansiedade e depressão não são tão mais elevadas no profissional de saúde do que na população em geral, o porquê as taxas de suicídio serem mais elevadas? Eu acho que tem duas explicações para isso. O primeiro é quando a gente fala de ansiedade e depressão, o burnout e o estresse pós-traumático, eles acabam não sendo considerados, porque até nos manuais de classificação de doenças, o estresse pós-traumático e o burnout, eles são classificados em outras partes, né? Então, dá a impressão que o nível de ansiedade e depressão é o mesmo, mas existem outras condições que são mais frequentes, né? E o fato dos profissionais de saúde terem mais acesso a meios letais e saberem usar de forma mais técnica, vamos chamar assim, esses meios letais, né? Então, as tentativas de suicídio nos profissionais de saúde, elas normalmente estão associadas a uma maior letalidade mesmo do que, vamos chamar assim, no público leigo. Uhum, tá. E eu acho que esse fenômeno, né? Acho que nós vivemos aí esse início da pandemia. Acho que isso apareceu já em outras situações de pandemia, mas uma situação muito forte que eu fico com é que no início da pandemia, acho que o que a população experimentou de medo relacionado a contágio, né, a questão da contaminação de familiares, mas assim, o medo do que o profissional experimentava era o mesmo medo de quem ele estava cuidando, né? E eu acho que isso é lógico que hoje em dia temos mais acesso a informações, temos mais acesso a tratamentos, acho que algumas coisas são mais conhecidas e isso foi de alguma forma, essa situação foi se modificando. Mas essa condição que você até trouxe anteriormente, né? Dessa perda de perspectiva, de ruptura de um mundo presumido, dessa perspectiva de projeção e de plano, né? E essas fontes vamos dizer assim, de restauração, de descompressão mais limitadas, a sensação que eu tenho é que isso está eclodindo, né? Quase 2 anos depois, né? Eu ouço a intensidade de sofrimento e essa perda de perspectiva chegando de um outro modo. Eu não sei se você tem visto isso também na prática clínica, acho que isso que você traz colegas, não sei se você pode comentar um pouco. E aí talvez a gente pensar, e aí, né? O que a gente faz com tudo isso? Como que a gente lida com essas questões, né, nesse momento? E quando você diz essa falta de perspectiva, você diz assim, tanto nos pacientes como nos profissionais de saúde? Sim, eu acho que os profissionais de saúde, assim, também eu acho que é uma sensação, né, Marcos, de uma perspectiva, assim, dessa falta de condição de planejar a vida, de olhar para o futuro com aquele modelo que nós tínhamos, né? Assim, o que eu vou fazer o ano que vem, porque os projetos, por toda essa insegurança política, econômica, até essa questão de reorganização financeira que algumas áreas, algumas categorias dos profissionais de saúde sofreram, né? E o próprio físico mental, eu acho que eles trazem um pouco essa questão de ausência, talvez, ali de perspectiva, por conta eu tenho visto muito, acho que os meses de julho, agosto e setembro foram meses que chamaram muito atenção do ponto de vista do grau de sofrimento e de afastamento de profissionais, de adoecimento relacionado à saúde mental dos profissionais. Né? Isso é algo que a gente tem visto muito, né? É algo que tem mudado um pouco de panorama do que se apresentou ano passado. Então, eu estou falando até mais dessa perspectiva do profissional mesmo. Entendi. Eu também tenho notado essa diferença, porque objetivamente a nossa sociedade ela está numa transformação e a impressão que dá é que, é claro que toda transformação gera uma incerteza, mas muitas coisas estão transformando para pior, objetivamente. O custo de vida está aumentando, então alimentos encarecendo, imóveis encarecendo, né? E tirando uma pequena parcela da população que enriqueceu mais, né, na crise, na verdade o que a gente viu foi um aprofundamento do abismo social. Eu sei que a gente está, né, você está
fazendo uma questão mais focada nos profissionais de saúde, mas eu acho que esse é um fenômeno que está atingindo toda a Sim, população, inclusive a maior parte dos profissionais de saúde, né? Então a gente sim. vê isso hoje. Então, os profissionais de saúde, eles tradicionalmente já assumem vários empregos e trabalham uma carga horária maior do que a média das outras profissões e da população em geral para dar conta do custo de vida. E isso só se acentuou, né? Ao mesmo tempo, a gente teve um aumento objetivo de demanda em razão da pandemia, né? Da primeira onda e dessa segunda onda, que também foi catastrófica e que deixou, né, muito estrago, né? Porque, na verdade, essa segunda onda, em muitas instituições, em muitos locais do país, em muitas instituições, foi zona de guerra, né? Foi uma demanda acima, né, daquilo que a equipe estava preparada, dos recursos disponíveis para dar conta dessa demanda. Então, hospitais e UTIs com né, superlotados, acima de 100% de capacidade e pessoas objetivamente morrendo por falta de oxigênio. Então, é uma cena de guerra, né? E é claro que os profissionais de saúde viveram isso, né? Estavam no front, na linha de frente, e claro que eles acabam sendo mais impactados. Então, tem esses fenômenos sociais e que estão impactando a população como um todo, inclusive os profissionais de saúde. Eu sinto eles mais desesperançosos em relação à profissão, e tem os fenômenos mais específicos, né, inerentes ao profissional de saúde nesse contexto da pandemia. Aqueles que estavam na linha de frente, muitos realmente conviveram com uma sobrecarga que potencialmente leva ao esgotamento, e aqueles que não estavam na linha de frente, né, muitas especialidades, né, viram a sua atuação minguar temporariamente, né? Então a gente ouviu isso muito, né, de oncologistas, cirurgiões que ficaram, principalmente no passado, no início da pandemia, meses, né, sem ver pacientes, porque as pessoas estavam com medo de ir nos consultórios médicos e hospitais, e isso trouxe aumentou a pressão financeira. Então, por diferentes razões, é claro que a pandemia ela trouxe um impacto também maior, né, nos profissionais de saúde. Sim, e acho que você traz um elemento, essa exposição ao sofrimento e um sentimento de impotência que acho que algumas vezes eu ouvi de profissionais, né? Enquanto isso aumenta para esse fenômeno que essa condição do estresse pós-traumático mesmo, né? E porque é isso, né? Você se imaginar de alguma forma assistindo uma condição de sofrimento, se sentindo impotente, né? Essa mimetização, né? Essa a coisa do neurônio espelho, né? Assim, não tem como você não simpatizar e é um exercício se descolar um pouco dessa cena. Agora, acho que você também traz um elemento que é um fenômeno que nós temos visto atualmente, né? Das pessoas deixarem de procurar o suporte que hoje estão se desdobrando, por exemplo, para diagnósticos avançados oncológicos. Né? Sim. Pessoas que deixaram de ter esse processo. E aí, eu acho que a gente entra um pouco nessa condição do impacto que esse processo todo, né? Que a ausência vamos dizer assim, que essa confluência de situações ela foi trazendo de impacto, seja por medo, seja por dificuldade de acesso, seja por a saúde. Eu estava ouvindo essa semana, acho que uma reportagem no rádio, assim, de uma situação que foi veiculada, o paciente passou, enfim, no pronto-socorro, uma situação de uma pancreatite lá, e a agenda da cirurgia para daí 7 meses, né? Enfim, né, a possibilidade desse paciente ter um agravamento clínico, precisar de uma vaga, né, de uma vaga, sei lá, de UTI por uma complicação, lá, sendo que é uma cirurgia que pode ser feita num outro controle, muda, né? Um paciente que faz um diagnóstico de um tumor inicial, muda-se muito a perspectiva se você pega isso avançado, né? Então, acho que a condição do impacto que isso vai tendo, tanto para o paciente quanto para a família, e dos próprios profissionais que vão sofrendo com isso, é muito grande também, né, Mar? Agora, sim, do ponto de vista, assim, do que você também vai cuidando, né, de pacientes, acho que você também tem
uma experiência muito legal também nessa associação do cuidado da saúde mental com pacientes que estão lidando com uma doença grave, com uma doença, né, com doenças crônicas. O que você também tem observado e como, enfim, como que você avalia aí isso nos tempos atuais e o que a gente pode ter de perspectiva? É interessante, né? Eu vi, né, os pacientes com transtornos mentais graves. Isso é uma observação muito comum entre colegas psiquiatras. A gente viu dois grandes grupos: aqueles cuja a condição, né, já está associado a uma dificuldade de convívio social, um isolamento, né? Então, indivíduos com ansiedade social, autismo, etc. Mesmo indivíduos com psicose, eles até se sentiram mais acolhidos, né, durante o período de quarentena, né, do isolamento, porque todo mundo teve que se isolar, né? E eles se sentem mais confortáveis assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um monte de pacientes, né, com transtornos do humor, transtornos ansiosos e que estavam bem já há muitos anos, inclusive décadas, né, e que começaram a recair e descompensar. É, Então, sem dúvida, a maior parte das pessoas, dos indivíduos com transtorno mental, foi impactado negativamente, mas o isolamento, né, e a quarentena teve esse fenômeno curioso, né, nos indivíduos que já têm uma dificuldade de socialização, que eles se sentiram mais acolhidos, vamos chamar assim, pela sociedade. Um fenômeno curioso, né? É curioso isso, né? E tem é interessante, mas outro dia assim, também lendo um artigo, até algumas situações de pacientes que tinham um histórico, que tinham quadros aí associados à condição ali de menos-valia, se sentiam abandonados, descuidados. Em algumas situações, o fato da família precisar ficar em casa, se organizar em home office, isso funcionou como um fator de proteção também. Né? Então, de se sentir cuidado, de se sentir olhado, isso foi também um fenômeno que acho que vai um pouco nessa linha do que acho que assim, por um lado que você trouxe, as pessoas se sentiram menos solicitadas a ter que fazer, a ter que sair, a ter que interagir, a ter que se encontrar com o outro, né? Enfim, acho que isso foi algo também, acho que eu também pude observar e conversando um pouco com colegas eu vejo isso. Mas em algumas situações, por um lado, a gente olha e percebe situações da violência doméstica, por exemplo, aumentando, né? E isso foi algo que até há pouco tempo alguns dados foram trazidos em relação a isso. Mas, sim, algumas famílias conseguiram se organizar. Isso eu ouvi muito de alguns pacientes onde assim, já se tinha uma estrutura mais coesa, uma família que tinha uma fluidez, até de pacientes que estavam em processos ali, que num primeiro momento, por exemplo, o paciente oncológico ficou muito mais isolado, ficou muito mais restrito, mas encontrando um pouco naquele ambiente familiar um tempo de maior convívio, um tempo de poder estar interagindo com a família. Então, foi curioso, assim, né? Esse momento de organização e como essas coisas foram acontecendo em algumas famílias, né? Porque a gente também tem dados que isso, né? Isso não é um padrão. Acho que a gente não pode afirmar que isso foi um padrão. A gente não teve só benefícios, mas eu acho que quando a gente fala de elemento de proteção, essa intensificação do convívio, que foi num primeiro momento até meio forçado, em algumas situações ela foi de fato observada como um elemento de proteção. Né? Sim, sem dúvida. E também acho curioso notar que, né, mesmo, né, tem alguns pacientes que têm uma insegurança pessoal, uma dificuldade de autoconfiança, de autoestima, e que se saíram bem na pandemia e descobriram recursos que não imaginava que eles tinham, né? E se saíram fortalecidos dessa experiência, né? Agora, ah, evidentemente que na média, né, claro que a saúde mental da população em geral é muito impactada, e aí o suicídio volta à tona, né? Os dados iniciais, né, da pandemia em relação às taxas de suicídio,
eles não apontam, a princípio, para um aumento nas taxas maior do que o ritmo que já vinha havendo, porque a gente já vinha nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, mas nos últimos anos, particularmente entre os jovens, observando um aumento muito importante das taxas de comportamento, né, suicida. Então, o que mostra que a gente já era, a população de alguma maneira já estava em sofrimento, o que com a pandemia isso se perpetuou e se acentuou para algumas pessoas por diferentes razões. Agora, se teve algo talvez positivo, né, da pandemia em relação a tudo isso, é poder falar abertamente, né, sobre mais abertamente. Claro que as campanhas, conscientização sobre transtornos mentais, prevenção do suicídio, isso já vinha acontecendo há algum tempo. Mas eu acho que com a pandemia, talvez até pelo home office ou pela restrição de quarentena, as pessoas pararem e começaram a prestar mais atenção nisso e valorizar mais isso. Uhum. Marcos, agora eu acho que eu queria aproveitar um pouco, né, até para um momento assim de esclarecimento mesmo, né? Algumas pessoas, e eu ouço frequentemente a questão dos profissionais de saúde tendo receio em abordar pessoas, por exemplo, no pronto-socorro ou nos seus consultórios, quando expressam algum sentimento de desesperança, de abordar e entender mais profundamente se aquilo fala de um processo de desesperança ou se tem ali num pano de fundo algo mais relacionado a um comportamento suicida. Você podia comentar um pouquinho isso, né? É fato, né? Abordar o comportamento, abordar ativamente com um paciente ou uma pessoa que você está cuidando, essa ideia, o desejo de morrer, aumenta a chance dessa pessoa, se tiver esse desejo, concretizar essa tentativa? Isso é um ótimo ponto, Dani. Na verdade, a despeito do que a maior parte das pessoas pensam, perguntar diretamente, falar abertamente, não só não aumenta, né, o comportamento suicida, você não vai induzir um comportamento suicida em outra pessoa, né, perguntando, abordando isso com ela, como você cria um canal de comunicação para a pessoa se sentir acolhida e, na verdade, você até pode melhorar, ajudar a pessoa a trazer o sofrimento que ela está sentindo e pensar juntos estratégias para a pessoa melhorar, para a pessoa encaminhar esse sofrimento. Então, pelo contrário, o recomendado, bom, até tecnicamente nas nossas aulas, nos nossos cursos, é que a gente pergunte ativamente. E, na verdade, tem estudos, né, fora do Brasil sugerindo que mais de 80%, né, dos pacientes que cometem suicídio, eles mencionam a sua intenção na última consulta com o clínico geral, mas o risco muitas vezes é subestimado. E, ao mesmo tempo, tem vários dados, né, de diferentes naturezas que mostram que muitos médicos, né, os médicos não especialistas, médicos não psiquiatras, eles têm algumas crenças distorcidas a respeito do suicídio. Primeiro, muitos acreditam que o suicídio não seja possível de prevenir, então que não vale a pena perguntar porque não dá para prevenir. Isso é uma distorção. Dá para prevenir, sim. E segundo, a maior parte dos médicos não especialistas não se sente preparado para lidar com isso, não sabe manejar, cuidar, não sabe como abordar, orientar um paciente que traga, né, um desejo de morrer. E às vezes eles evitam perguntar, primeiro por esse medo que é também distorcido de achar que perguntar vai induzir, vai piorar o comportamento suicida, mas muitas vezes porque eles não sabem o que fazer com aquilo. Isso é algo que não é bem ensinado nas faculdades de medicina e não é do Brasil, é do mundo, né? Até porque a maior parte desses estudos, se não me engano, são do Reino Unido. E isso é um grande problema, porque, de novo, quem está na linha de frente, né, das pessoas com ideia, né, com essa pessimismo, sentimento de esperança e vontade de morrer, não são os psiquiatras. Muitas vezes são os médicos de família, os clínicos gerais, principalmente fora do Brasil.
Olá, pessoal. Um minutinho. Imagino que o Marcos tenha caído. Só mais uns instantes. Só mais uns instantes, eu só estou tentando. Oi, Dani. Oi, Caí. Alguma caiu. coisa aconteceu que eu caí. Mas voltou. Caiu, mas voltou. O Instagram tem me boicotado. Na última live que eu fiz foi a mesma coisa. Na penúltima live que eu fiz, desculpa. Às vezes ele me caía assim por razões, enfim. Mas, né, estávamos Estava falando falando sobre essa desse processo dificuldade. dos profissionais, dessa dificuldade da abordagem. Isso, e que aqui no Brasil, né, talvez isso, né, não seja tão sentido, porque aqui, pelo menos na saúde suplementar, nos planos de saúde e na saúde privada, diferente da maior parte dos outros países, as pessoas têm acesso direto ao especialista. Elas conseguem ir lá e marcar uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra, com o neurologista, né, quem tem uma resistência. Mas nos outros países, não. Né? Na maior parte dos países, o indivíduo, para ele poder passar com o especialista, ele obrigatoriamente tem que passar com o clínico geral, com o médico de família, e o clínico geral médico de família, se julgar que o indivíduo tem indicação para isso, aí ele encaminha. Né? Então, o que cria até mais barreiras, considerando que a maior parte dos médicos de família fora do Brasil não se sente preparados para lidar com esse tipo de comportamento. Então, isso é claro que agrava o problema. Né? Porque muitas medidas e estratégias de prevenção que deveriam ser implementadas na atenção primária, que seria a maior linha de frente da saúde pública, acabam não sendo por desconhecimento mesmo dos profissionais. Agora, acho que você estava falando, né? Os clínicos gerais, os médicos de família acabam tendo muito contato, mas se a gente pensar o universo do paliativista, principalmente do especialista, quando a gente pensa no nível do cuidado paliativo especializado, a gente está lidando com pessoas que têm muito sintoma que gera muito sofrimento, né? E que essa presença da desesperança, né? De dor, né? Vamos pensar assim, um paciente que tem uma dor mal controlada, né? A condição, o desejo, vamos dizer assim, assim, você já ouviu isso, eu já ouvi isso, assim, eu quero morrer, mas eu não quero sentir essa dor, né? Então, e eu também sinto que muitas vezes o próprio paliativista, ele tem ali o seu treino, né, para lidar, para fazer toda essa condição do acolhimento, da comunicação empática, de coletar toda essa condição dos valores, mas a questão relacionada ao suicídio, ou quando o paciente ativamente expressa esse desejo de morrer, né? Isso efetivamente também é algo que a gente tem discutido muito na formação, inclusive do cuidado paliativo, porque isso é um berço, né? Se a gente pensar o processo, uma doença grave, a doença crônica, ela também acaba sendo vista como um fator de risco para alguns transtornos de humor, né, Ma? E aí transtornos de humor às vezes até mais refratários, enfim. Então, temos esse cenário também e temos essa demanda de capacitação, né, de profissionais. Agora, acho que você falou um ponto que os profissionais não sabem o que fazer, né? E acho que aqui a gente tem uma excelente oportunidade de estar com uma pessoa que sabe muito bem o que fazer, né? Então, seria legal a gente pensar um pouquinho quais são esses primeiros caminhos, né? Então, o que o não especialista pode atuar, né, do ponto de vista ali de prevenção, no momento que, de fato, ele se depara com alguém que está nessa condição. E eu acho interessante porque esse alguém pode ser, sim, esse paciente ou familiar, mas ele também pode ser um colega, né? Eu acho que do ponto de vista da ação, dá para a gente pensar aqui um pouco no mesmo caminho, né? Exato, exato. Então, bom, eu acho que a primeira, vamos chamar assim, o primeiro fator que deve ser entendido é isso que a gente falou. É importante falar abertamente, né, sobre o suicídio e perguntar diretamente. E isso, na verdade, por si só,
já reduz tensão, o paciente se sente acolhido, né? E você identifica o problema objetivamente, né? E identificar o problema, né? É claro que tem os seus desafios, não é fácil. Eu acho que muitas vezes, muitos profissionais de saúde, eles têm medo de abordar o tema, tanto por esse sentimento de desconhecimento, de não saber muito o que fazer, e por um medo de culpa caso o paciente venha a fazer algo, né? Então, também lembrar que nós fazemos o que está ao nosso alcance, mas assim como cirurgiões perdem pacientes em cirurgias, a gente também, nós médicos psiquiatras, a gente infelizmente perde pacientes por suicídio. Então, mas eu acho que a gente sentir que a gente fez o nosso melhor, o nosso máximo, isso é importante. Perguntar ativamente, identificar, né? O paciente que tem uma ideação suicida, ele também não necessariamente ele precisa ser internado, porque, né, existe aí também todo um espectro de comportamentos suicidas que vão desde a pessoa que está com um sentimento, né, de pessimismo e desesperança, mas não pensa em morrer, aquela pessoa que tem pensamentos ocasionais de, poxa, né, será que não era melhor morrer, né, não estou vendo muito sentido na vida, daquela pessoa que vai pensando mais frequentemente e começa aí a pensar em meios de fato e até planejar, né? Então, esse tipo, né, digamos, de uma ideação associada a um risco mais imediato, ela acaba sendo, na prática, no dia a dia, né, uma minoria dos pacientes. A maioria, né, está nesses estágios anteriores de uma desesperança, um flerte com a ideia de morrer, né, e você identificar, né, poder diagnosticar condições associadas como depressão, outros transtornos do humor, outros transtornos mentais, poxa, isso por si só é prevenção. Discutir as possibilidades abertamente. É claro, se o indivíduo já tem uma ideação suicida, né, mais organizada, mais estruturada, que você julga que o risco é maior, claro, né, chamar um familiar, chamar alguma pessoa próxima, corresponsabilizar, discutir as possibilidades. Às vezes, o próprio paciente quer ser internado, né? A gente pensa na internação psiquiátrica como algo sempre coercitivo. Muitos pacientes pedem para ser internados, né? Muitos pacientes, eles pedem isso como uma ajuda e às vezes isso não tem como não tem porque por falta de recurso do sistema, né? O que é muito diferente de uma internação, daquelas internações manicomiais, né? Você acolher o indivíduo, tanto no ambiente que ele se sinta protegido, como permitindo uma avaliação, uma intervenção mais rápida. E o SUS ele tem recursos para isso, a gente tem, né? Então tem os CAPs, tem as unidades de internações em hospitais gerais, tem as unidades de internação, né, psiquiátricas. Então, assim, o SUS até que, apesar da demanda ser grande, nós temos estrutura, né, nos diferentes setores, tanto no público como no suplementar, como no privado, né? Então, é importante o colega profissional, o colega médico, outro profissional de saúde, que tem uma rede também de encaminhamento. E é claro que, dependendo do caso, tem que ser encaminhado para o especialista e, eventualmente, para uma internação. Mas isso não é tão complicado, tão difícil como os colegas imaginam, né? E, de novo, né, não é porque você perguntou e identificou que o indivíduo vai sair e vai se matar, ele vai se sentir mais aliviado, você vai discutir possibilidades, você vai criar, o ideal é isso, procurar criar uma rede de apoio. Claro, tem pacientes que têm situações muito dramáticas que a gente vê indivíduos que não têm essa rede de apoio e aí a gente tem que atuar em parceria com, né, também os assistentes sociais, enfim, é por isso, né, que é uma vantagem às vezes quando você está trabalhando numa instituição, né, multiprofissional, multidisciplinar. Sim. Eu acho que essa condição de identificar quais são esses fatores de proteção, né, Marcos, e esse princípio de atuação em equipe, né, acho que a instituição ela favorece isso, né? É curioso porque, por exemplo, outro funcionário que é cuidado paliativo ele também tem crescido na atenção primária, né?
Então, a capacitação desses profissionais, né, nessa condição de prevenção, e quando a gente está de identificação e de um manejo mais precoce, de fato, isso, acho que você trouxe muito bem, isso é prevenção. Isso é prevenção de uma evolução, de um agravamento, de uma condição de refratariedade que traz às vezes, essa construção, essa condição mais insuportável, né, que pode levar o indivíduo a esse desejo de morrer, né, por exemplo. Mas acho que é bacana quando se amplia essa perspectiva de que, sim, eu tenho uma ação ali, às vezes como não especialista, que vai ser fundamental na sensibilização dessa pessoa e na orientação do onde buscar ajuda e de criar. O quanto nós, profissionais, a gente também vai funcionar como essa rede de base de segurança, de base de apoio, né, para esse processo, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui, né? Estou vendo uma pergunta que é: o Dr. Marcos recomenda alguma leitura sobre a temática do suicídio em pacientes em cuidados paliativos, artigos, livros? Alguma coisa, Marcos, relacionada à doença grave, oncologia? Olha, Ana, bom, primeiro acho que é importante notar que o princípio da abordagem, né, do comportamento suicida independe um pouco do setting ou do tipo do paciente. Acho que não vai mudar se é um paciente oncológico em cuidados paliativos ou, né, um paciente, né, com depressão. Os princípios eles acabam sendo semelhantes. Mas existe sim bastante literatura sobre isso, né? Tem um instituto, né, sem fins lucrativos, que é de uma colega nossa, que inclusive estava dando um workshop hoje, né, Dani, na nossa especialização de saúde mental, a Karen Scavancini. Então é o Instituto Vitaleri, tem o próprio site deles oferece muito material. Não me vem agora, Ana, à mente nenhum livro específico, porque eu, honestamente, como é um tema que eu estudo e me atualizo há tempos, eu acabo hoje me atualizando mais pelos artigos científicos que vão saindo, né, e os reports da Organização Mundial de Saúde e das sociedades especializadas. Mas eu tenho certeza que tem vários livros disponíveis sobre abordagem, né, e prevenção de suicídio. Eu acho que eu posso, Ana, me comprometer aí nas próximas semanas a trazer alguns artigos, né, relacionados na própria. Eu estava aqui tentando, na hora que a gente quer, a gente não lembra o nome, mas na própria revista, na revista de medicina paliativa, e outros, sim, às vezes tem um pouco essa condição principalmente ali de sofrimento existencial relacionado a comportamento suicida. Então, acho que a gente pode trazer nas dicas científicas que nós lançamos ali semanalmente algo que responda e que traga um pouco, e a gente também pode fazer sugestões de literaturas específicas. Eu posso fazer um compiladinho com o Marcos e resgato algumas coisas também aqui do arsenal e nós vamos publicando nas próximas semanas. Pode deixar. Tá bom? Ótimo, eu ajudo, Dani. Legal. Muito bom. Marcos, acho que a gente vai caminhando aqui, né, para nosso fechamento, né? Senão, antes que o Instagram nos derrube, né? Sim. Esse processo. Então, eu queria deixar aí aberto para você se tem algo mais que você acha importante a gente trazer, né, discutir. Estão perguntando o site chama Vita Aleri. Nós até chegamos a reproduzir algumas postagens deles. No Instagram eles têm também esse canal, mas eu também posso trazer aqui para vocês depois e complemento essas informações. Eles têm, inclusive, cartilhas para profissionais de saúde, para adolescentes, né, enfim, trabalham também essa questão da mídia digital. Acho que é muito legal a gente poder pensar aí em dividir e compartilhar um material tão rico. Mas queria deixar a palavra com você, Marcos, enfim, para a gente ir caminhando aqui para esses últimos minutos. E não, é importante até a Bia Henriques, né, que é uma querida conhecida que atua no CVV, sim,
O CVV faz um trabalho fantástico. Bia, obrigado por essa lembrança. Telefone 188. Eu acho que ele é um canal, um recurso de extrema utilidade pública, né? Extrema utilidade pública e fundamental, né? Acho que todo país tem o seu hotline de prevenção do suicídio. Aqui no Brasil é o CVV. E eu acho que o mais importante, né, quando a gente fala de suicídio, é isso, é divulgar, promover informações. Então, vamos divulgar essas informações que a gente discutiu aqui, o site do Vitaleri, o contato do CVV e todas essas iniciativas de promoção, estratégias de promoção em saúde mental. E eu acho que a mensagem mais importante aqui é não ter medo, né, de conversar com alguém que você suspeite ou tema que possa estar pensando em morrer, né? E isso eu acho que é o principal mensagem que eu deixaria aqui. Queria agradecer aí de novo o convite, Dani, e todo mundo que prestigiou aí o nosso bate-papo. Marcos, eu agradeço demais, né? Acho que você trouxe pontos assim, bem esclarecedores. E acho que é sempre bom, né? Que quando a gente pode olhar essa perspectiva mais ampliada desse fenômeno, acho que o comportamento suicida é um fenômeno absolutamente complexo, né? E eu acho que você trouxe uma perspectiva que, sem dúvida, ampliou e informou. E eu acho que nós temos essa função ética e essa função, enfim, como profissionais, aí, especialistas em saúde mental, de promover esses espaços de encontro e esclarecimento. Queria agradecer aí pela parceria sempre e pela tua disponibilidade para estar com a gente aqui no canal e nesse encontro do Diálogo Paliativo. Também só queria aproveitar, né, e deixar com vocês aqui o convite para a participação do nosso congresso. Nós vamos ter o congresso da Estadual São Paulo em novembro, né? Então cliquem lá na bio, temos já a programação, um programa muito voltado para a implementação de serviço e gestão. Vai ser um prazer estar com vocês também. Marcos, um beijo. A gente se Beijo, encontra. Dani. Amanhã nos encontramos pessoalmente. Com certeza. Abraços a todos, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação.